Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Retomando hoje, depois de quase 10 dias que eu fiquei ausente, de sair de férias, eu quero tratar hoje, por coincidência ou não, né? Durante decorrer esse tempo, alguns pacientes com esse diagnóstico que eu vou tratar hoje, pacientes já antigos ou novos, apareceram, mandaram mensagem, coisa que o valha. E é um tema que eu já tratei inúmeras vezes aqui, por ser, talvez, o mais difícil de ser. Bom, a psiquiatria toda tem uma característica, né? A medicina toda tem uma sequência diagnóstica, que é escutar a queixa principal do paciente, segundo, detalhar uma história, e detalhar uma história significa colher todos os dados que possam vir a ser importantes. Depois de detalhar a história, se passa com antecedentes, com remédios que estão sendo usados, antecedentes médicos, familiares e desenvolvimento pessoal. Isso em toda a medicina é assim, é a base do diagnóstico médico, a anamnese, que é toda essa parte histórica, vamos dizer assim, seguida de uma avaliação física, em que o médico se detém a examinar o paciente literalmente no exame clínico completo, da unha do pé ao fio de cabelo, à textura da pele. Depois de feito isso, o médico junta tudo o que ele foi queixado ou avaliou na história, e tudo isso que vem como queixa do paciente ou observação que o médico sabe a partir do paciente é um sintoma. Aquilo que ele observa no exame físico e tudo aquilo que é observável pelo médico, independente de referência do paciente, é um sinal. Então, a medicina compõe o diagnóstico, ou pelo menos uma impressão diagnóstica, a partir dessa combinação do que o paciente refere, tudo aquilo que o médico colhe a partir do paciente, sem essa informação ele jamais poderia saber, ou seja, os sintomas, juntamente com tudo aquilo que ele avalia no seu exame físico, que são os sinais. Essa junção compõe na cabeça do médico para ele poder operar, para ele não ficar perdido. Ele precisa de algo que dê um caminho para ele. Esse caminho para a gente é a realização de síndromes. Síndrome, ao contrário do que as pessoas usam no dia a dia, não significa o nível de gravidade, o paciente está com uma síndrome. Não. Síndrome, em grego, significa sim, junto, dromos, caminhar. Então, síndrome é uma combinação de sinais e sintomas que caminham juntos repetidas vezes. Então, se eu tenho uma pessoa febril, que está com o nariz escorrendo, um pouco febril, febre baixa, nariz escorrendo e tosse seca, pode ser um resfriado, uma síndrome, pode ser uma síndrome respiratória alta. É só daqui. Se os sinais e sintomas evoluem para mal-estar corporal, dor no corpo, febre um pouco mais alta e comprometimento respiratório, a gente pode dizer que é uma síndrome gripal. Isso não significa que seja gripe, ou como comumente as pessoas ouvem, foi a virose. Virose é um diagnóstico sindrômico. Ou seja, os sinais e sintomas, sinais observados e sintomas avaliados correspondem a um grupamento que nós chamamos de que é provavelmente causado por vírus. Aí o médico passa esse primeiro diagnóstico, o que nós chamamos de diagnóstico sindrômico. A partir daí, o médico investiga as causalidades, tudo que pode promover aquela síndrome, que aí levanta o que o médico chama de suspeita diagnóstica ou impressão diagnóstica. Ele parte para exames complementares que possam afirmar ou negar as hipóteses dele, ou acrescentar novas. Mas a sequência médica é sempre queixa, anamnese,
exame físico, impressão diagnóstica e exame complementar. É complementar o quê? A suspeita diagnóstica. Ele está complementando uma informação. Portanto, não se começa exame, ao contrário. Doutor, peça uns exames para mim. Todo médico já escutou isso. Isso não tem nenhum sentido, porque se você não sabe o que procura, você não sabe o que encontra, não sabe interpretar o que encontra. Então, o exame vem posterior à consulta. Feito isso, os médicos chegam a um possível diagnóstico que nós chamaríamos etiológico, ou seja, ele determina a causa que promoveu aquela síndrome que levou o paciente a ter aquela queixa. Isso é um diagnóstico etiológico. Se nós voltarmos para a psiquiatria, a especialidade se complica. Até o momento da queixa, ok, avaliação extremamente cuidadosa da história e de como o paciente descreve os sintomas e pronto. A parte seguinte do exame psiquiátrico, que é chamado exame psiquiátrico, que corresponderia, por analogia ao exame físico, tem uma diferença crucial, nós não tocamos o paciente. Há muito tempo eu vi na introdução de um livro psiquiátrico americano uma observação que valeu o livro todo. Ele disse que, de uma certa forma, o que acontece na nossa rotina psiquiátrica é que o psiquiatra é como se fosse um clínico que tivesse as mãos presas e atadas às costas. Ou seja, é como se ele perguntasse ao paciente: pegue sua mão, coloque em cima de onde você sente o coração bater e me diga quantas vezes ele está batendo. Apalpe seu abdômen e me diga se você sente alguma coisa. Um clínico jamais faria isso. Ele tem instrumentos objetivos para medir. Nós não temos esses instrumentos que sejam exatamente iguais à medicina física. Por isso que todos os sintomas, ou provavelmente quase esmagadora maioria dos diagnósticos psiquiátricos, não dependem de exames complementares. O que surpreende muitas vezes o familiar ou o próprio paciente. Mas, doutor, não vai pedir nenhum exame? Regra geral, não. Na maior parte das vezes, o exame é dado, isso sim, por uma história bem colhida e avaliada, e a entrevista psiquiátrica, que é determinar no diálogo dele o que é que significa aquilo. Provavelmente você tem algumas pessoas que me ouvem agora que trabalham com médicos, não sendo médicos, mas trabalham com médicos, como representantes de indústria farmacêutica, que eles consideram que normalmente o psiquiatra é o melhor profissional para eles visitarem, porque é o único que conversa. Não é que o psiquiatra seja bom para visitar, é que o instrumento de avaliação nossa é a conversa, ou seja, a entrevista psiquiátrica, que significa o paciente faz uma observação, mas eu não tenho acesso à fonte primária daquilo. Eu tenho que entender o que é que significa para ele aquilo, ou seja, é como se eu tivesse que me colocar no lugar dele e procurar sentir algo do que ele está sentindo, reinterpretar para a minha linguagem e perguntar a ele se ele confirma. Isso que seria o método fenomenológico tão falado. É de você se colocar empaticamente. Empatia não é isso que é cobrado pelos youtubers, que é uma atitude simplesmente, ter empatia com os outros é como se fosse algo. Empatia significa a capacidade de sentir de dentro. Isso é uma manobra técnica, não é algo simplesmente para as pessoas cobrarem dos outros. Você precisa ser mais empático. Não é assim. Não é, ninguém se despe dos seus preconceitos tão rapidamente para rapidamente se colocar no papel do outro. Por isso que na observação psiquiátrica não é tão simples. Eu fiz um outro vídeo dizendo isso, que não é simples. Por que não é simples? Porque não é uma febre que qualquer pessoa medindo com um termômetro vai dar a mesma coisa. Não é como uma ausculta cardiológica, que provavelmente 100 cardiologistas auscultando ouviriam provavelmente a mesma coisa. Existe uma linearidade entre o que é observado e o que aparece no corpo. O médico tem condições de ter uma precisão maior. Na psiquiatria, não. Na psiquiatria não temos esse instrumento que é objetivo em relação ao paciente. Nossos instrumentos são subjetivos. Ao me colocar no lugar dele,
ao interpretar o que ele diz dentro da linguagem dele, o que isso significa psiquiatricamente. Por quê? Porque a psiquiatria não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem um raio-x, não tem um padrão objetivo que possa nos ajudar no diagnóstico. Esse padrão objetivo são as convenções diagnósticas psiquiátricas. Nossos diagnósticos são convencionais. O que isso significa? É determinado no universo de possibilidades, a gente precisa selecionar alguma para nos orientar. Então, para que seja denominado em todo o mundo transtorno afetivo bipolar, é preciso que ele satisfaça características mínimas para que ele possa ter esse nome. Mas para a pessoa chegar a essas características mínimas, a avaliação é subjetiva. Nem sempre é fácil numa consulta breve, por isso que psiquiatria, se na medicina toda é assim, na psiquiatria mais ainda. A consulta psiquiátrica demanda tempo. Por quê? Porque demanda você entender a linguagem do outro. Na realidade é uma transliteração, é uma tradução que você precisa fazer de uma linguagem interna que o paciente tem para uma linguagem inteligível para você, como psiquiatra, que possa fazer sentido para orientar uma conduta terapêutica. Porque essa é a função do diagnóstico. Não é simplesmente como as pessoas odeiam o diagnóstico que rotula o paciente, mas não é o diagnóstico que faz isso. Quem faz isso é o mau uso do diagnóstico. O diagnóstico é simplesmente a codificação de uma história. Quando eu digo a transtorno afetivo bipolar, a grosso modo, eu vou dizer bem simplificadamente aqui, em todas as categorias, seja no DSM-5, seja na CID-11, ela tem um padrão similar. Significa que ao longo da vida a pessoa tem episódios depressivos, e para ser chamado episódio depressivo tem algumas convenções, e pelo menos um episódio de mania ou hipomania. E para ser diagnosticado como episódio de mania ou hipomania, há algumas convenções. Se satisfizer esses dois critérios, é um transtorno afetivo bipolar. A manutenção não, é o histórico e a evolução. Então, um paciente pode ter o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente durante algum tempo da vida, porque ele só teve depressão, e um dia ele faz um episódio de elevação de humor, de uma hipomania ou mania. A partir daí, o diagnóstico dele muda, passa a ser transtorno afetivo bipolar. Por que isso é importante? Porque o diagnóstico orienta o tratamento e o prognóstico. Na selva, que é a quantidade de sintomas e sinais que os pacientes têm, a gente precisa colocar em cima um molde para que nós selecionemos algumas coisas, alguns conjuntos, lembrando da matemática, alguns conjuntos de sinais e sintomas que façam sentido. Ao fazer sentido, nos permite dar um nome, mas o nome não significa outra coisa que a codificação de um resumo de uma história. E a partir daí, a orientação, nesse caso, o exemplo, se depois de algum tempo um psiquiatra conclui que o paciente teve vários episódios de depressão, como efetivamente as pessoas relataram, mas um episódio de hipomania passou batido e ninguém diagnosticou, o diagnóstico muda. Por que muda? Porque a partir dele passa a usar uma medicação diferente. Acresce-se uma medicação para ele. Espero que essa aula, essa conversa de hoje possa fazer sentido para vocês como pacientes, como profissionais, e tirarem e entenderem que em psiquiatria nós precisamos de tempo e evolução, observação e evolução. Critério para escutar uma história, para determinar uma história. Segundo, entender a linguagem do paciente. Terceiro, observar o percurso, porque o percurso pode determinar alterações diagnósticas sem que haja sido erro inicialmente. É porque as coisas só vão aparecendo, ou, resumindo, o ser humano é uma cebola. Cada consulta, ou cada tempo que você usa com cada paciente, é uma camada de cebola, é uma capa da cebola que você tira. Quando nós temos tempo suficiente e tiremos todas as capas, acaba o paciente, acaba a pessoa, mas nós temos ciência de que nós compreendemos minimamente aquele paciente. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.